Tudo bem com vocês, né? Hoje, neste momento, eu estou um pouco melhor. Mas é assim mesmo, gente. Começa uma dor aqui, ó. Ela vem aqui, até aqui na cabeça. E é do lado direito. Mas, como diz meu vizinho, né? Meu vizinho falou assim, que a saúde, se você comprar um sofá de 3.000 reais, por que não gastar 3.000 reais com a sua saúde, que é a sua vida, né? Por isso que é bom fazer check-up, gente. Tem 11 anos que eu, assim, nunca fui ao médico para fazer exame. Fui ao médico de postinho, mas sabe que você sabe que você tem um problema, igual eu tenho um problema renal, e você não ir um médico especialista, mas você pegar o dinheiro para comprar outra coisa que vai ficar por aí? É, porque eu vou morrer e as coisas vão ficar por aqui e não vou levar nada, nada. Acabei de comer pipoca agora, então se você vê alguma coisa é pipoca. Gente, recomendo pra vocês aquela maquininha de pipoca. É cento e poucos reais, 160, 180, que é uma pequenininha que você coloca a pipoca. Menino, rapidinho, se você tiver com vontade de comer pipoca, seus filhos, se você tem criança em casa, nossa, é rapidinho, é muito boa, tá? Acelerada. Só não pode colocar óleo, não pode colocar manteiga, só mesmo milho de pipoca lá dentro, e não pode lavar. Mas não vai ficar suja porque a pipoca é limpa, né? É só mesmo os grãos de pipoca lá dentro. Você não coloca mais nada. O tempero vem depois que a pipoca está pipocada. Então vamos aqui, nós estamos em Êxodo na Bíblia, que nós estamos estudando a Bíblia, que é muito bom. Ó, Êxodo. Êxodo, porque às vezes a pessoa chega a falar coisas da Bíblia para você, aí você vai usar a Bíblia para falar com eles também, né? Então, nós terminamos no 9, vou ler o versículo do final do 9, que é o versículo 9, onde Deus estava mandando as pragas aí, Deus estava endurecendo o coração do faraó, do rei do Egito, para que ele não escutasse o próprio Deus. Deus estava dando as ordens e Deus continuava fazendo com que ele não escutasse a ele, para deixar o povo dele ir servir a ele, que é o povo israelitas. Não somos nós não somos israelitas, são eles, né, que são israelitas. Então vamos ao capítulo 10. Então, versículo 9 do 34, para vocês entenderem um pouquinho. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam parado, pecou novamente. Pecar mesmo, de pecado, cometeu um pecado. Pecou novamente e endureceu o coração. Tanto ele como os servos dele também. Versículo 35. O coração de Faraó, rei do Egito, continuou endurecido, e o faraó do Egito não deixou os israelitas ir, assim como Jeová havia falado por meio de Moisés, que era para ter deixado o povo dele ir, mas também falou que endureceu o coração. Deus também, Jeová falou que ia endurecer o coração do faraó para que ele não deixasse o povo israelita ir servir a ele. Capítulo 10, versículo 1. Então Jeová disse a Moisés, que tinha 80 anos de idade: Apresente-se, Moisés, ao faraó, rei do Egito, pois eu, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, deixei o coração do faraó e o coração do faraó e dos seus servos ficar insensíveis. Quem deixou o coração do faraó insensível e duro? Jeová. Capítulo 10, versículo 1. Olha, vamos repetir? Então, Jeová, capítulo 10, versículo 1 de Êxodo. Então, Jeová disse a Moisés: Apresente-se, Moisés, ao faraó. Vai lá na frente do faraó. Pois eu, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus Cristo, deixei o coração de Faraó, deixei o coração dos servos de Faraó insensíveis, duro. Eu deixei com que o coração do Faraó e dos seus servos duros, insensíveis, aqueles que não aceita perdoar, que não aceita que está errado, isso, que não vai te escutar, vai mentir, vai pecar, para que
eu, Deus Jeová, Deus dos exércitos, não sei como você o chama, mas Deus, que sou o Pai de Jesus Cristo, eu pudesse mostrar estes meus prodígios, sinais, milagres, bem diante de Faraó, na cara do Faraó. Versículo 2: e também para que você, Moisés, pudesse falar aos seus filhos e aos seus netos sobre a severidade com que lidei, com que eu lidei. Eu fiz uma história, eu fiz uma história, eu escrevi uma história. Então você vai poder contar para os seus netos, bisnetos, Moisés, com a severidade que eu tratei o faraó, com que eu lidei com o faraó, com o povo egípcio, com o Egito, e sobre os sinais, os milagres, os prodígios que eu, Deus Jeová, Pai de Jesus Cristo, realizei entre o povo egípcio e o povo israelitas. Assim, vocês, israelitas, certamente saberão que eu sou Jeová, e eu estou fazendo isso para que o mundo me conheça, o planeta Terra me conheça como Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso. Versículo 3: portanto, Moisés e Arão se apresentaram. Moisés e Arão eram irmãos. Moisés tinha 80 anos de idade nessa época, Arão tinha 83. Se apresentaram ao rei do Egito, o Faraó, e disse a ele: olha, Faraó, assim disse Jeová, Pai de Jesus Cristo, o Deus dos hebreus, dos israelitas. Hebreus, israelita é a mesma coisa. Até quando, hein, Faraó, rei do Egito, você se recusará a submeter-me a mim? Submete-me a mim. Submete-me a mim, rei do Egito. Por favor, submete-me a mim, porque eu sou todo-poderoso. Eu faço estrelas, eu faço lua, eu faço mar. Eu faço chover granizo, eu faço rãs aparecerem para tudo quanto é lado, eu faço pragas do jeito que eu quiser. E eu faço as ordens vir e você desobedecer. Até quando você se recusará a submeter-me a mim, hein, rei do Egito? Deixe o meu povo israelitas ir para que o povo israelitas, o meu povo, possa me servir? Versículo 4: pois, se você, rei do Egito, continuar se recusando a deixar o meu povo ir a me servir no deserto, dentro dos limites do seu território do Egito. Versículo 5: eles cobrirão a superfície da terra de modo que não será possível ver o chão. Pois, versículo 4, se você, Faraó, continuar se recusando a deixar meu povo ir no deserto para me servir nos territórios do Egito, amanhã trarei gafanhotos. Versículo 4 do capítulo 10 de Êxodo. Trarei gafanhotos para dentro dos limites do território do Egito. Deixe meu povo ir. Versículo 5. E os gafanhotos cobrirão a superfície da terra dos modo que não poderá ser possível ver o chão de tanto gafanhoto que vai terá. Devorando, os gafanhotos vão devorar o que lhes restou depois do granizo e comerão todas as árvores, os gafanhotos todas as árvores que crescem no campo, todas as árvores crescidas, os gafanhotos vão devorar tudo se você não deixar o meu povo ir para o deserto, israelitas. Os israelitas a me servir, que é o meu povo, israelitas, a me servir lá no deserto. Deixa, Faraó, submete-se a mim, veja que eu tenho poder. Versículo 6. Se você não deixar o meu povo ir no deserto, eu vou mandar gafanhotos, mas tantos gafanhotos, que cobrirão a sua terra, enchendo suas casas, as casas de todos os seus servos e as casas de todo o Egito, como seus pais, seus avós nunca viram antes, desde o dia em que os seus pais e seus avós nasceram nessa terra do Egito até o dia de hoje. Com isso, ele se virou,
Faraó. Ele se virou e se irritou e se retirou da presença de Faraó. Moisés estava falando, mas Arão, para Deus. Aí ontem eu perguntei por que Moisés, para o seu Zé, por que Moisés não podia falar, disse que ele era gago. Eu não sei, né? Foi o seu Zé que falou, né? Versículo 7. Então os servos de Faraó disseram: ai, meu Deus do céu, até quando este homem continuará a nos ameaçar? Até quando Moisés e Arão continuará a ameaçar a gente com esse Deus dele, todo-poderoso, que manda gafanhoto, rã, manda doença, faz o rio Nilo e todas as águas do rio do Egito virar sangue? Meu Deus, não estou aguentando mais, os servos estavam exaustos, cansados. Até eu estou cansada. Versículo 7 de Êxodo, capítulo 10. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem continuará a nos ameaçar? Deixe os homens, os israelitas ir, gente, para que sirvam o Deus deles, Jeová, o Deus deles. Deixa eles irem para servir Jeová. Senhor, o Senhor Faraó não percebe que o Egito está se arruinando? Nós somos seus servos, nós não estamos aguentando mais. Moisés e Arão, quando chegam aqui, a gente já abaixa a cabeça, ficamos tristes. Começamos a ficar deprimidos, depressivos. Será o que vem agora? Se o Faraó negar, se Deus novamente endurecer o coração de Faraó, como é que vai ser, meu Deus? Se Deus fizer com que Faraó não discute o que ele está mandando fazer, nós vamos sofrer. Deixa o povo israelitas ir para o deserto. Deixa o povo israelitas ir para servir o Deus dele, Jeová. O Senhor não percebe que o Senhor está arruinando nós todos do Egito, Faraó? O Senhor não percebe? Versículo 8. Assim, Moisés, que tinha 80 anos de idade, e Arão 83, os dois irmãos, foram levados de volta a Faraó. E ele, o Faraó, disse a Moisés e Arão: vão, Moisés, vão, Arão. Vai com os israelitas, pega o seu povo de Israel, os israelitas, e sirvam ao seu Deus Jeová. Mas quem é que irá, hein? Quem que vai com vocês servir ao Deus de vocês? Hein, Moisés? Hein, Arão? Quem é que vai? Versículo 9. Moisés respondeu para o Faraó: quem vai? Nós levaremos os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque realizaremos uma festividade para Jeová. Eu acho que estavam mentindo, estavam fugindo do Egito, hein? Ai, que estavam fugindo do Egito e estavam falando que só ia lá servir ao Deus deles, israelita, e ia voltar. Não ia voltar, não. Nós iremos fazer uma festividade para o nosso Deus Jeová. Então tem que levar boi, tem que levar os idosos, os jovens. Temos que levar aí os nossos filhinhos, os nossos idosos, nossas ovelhas, nossos bois, para realizarmos uma festividade para Jeová. Tem que ir tudo isso. Versículo 10. E o Faraó disse a Moisés e Arão: se um dia eu, Faraó, rei do Egito, deixar que vocês saiam junto com seus filhos, é porque Jeová, o Deus de vocês, realmente está com vocês. É claro que vocês têm más intenções. Vocês estão mentindo. Vocês não vão servir ao Deus de vocês. Vocês vão fugir, seus mentirosos. Peguei vocês aqui, olha. Querem levar filho? Neto? Boi? Ovelha? Jovens? Netos? Eu achei que fosse só uma festividade. Era só para você ali comemorar o Deus de vocês, servir a eles, glorificar ele e voltar, mas não. Vocês estão querendo me enganar? Vocês estão querendo, sabe o quê? É fugir. Vocês estão com mais intenções, vocês querem fugir. Vocês são mais do que nós do Egito. Vocês, israelitas, tem mais gente com vocês. Vocês são mais numerosos do que nós.
Vocês estão com más intenções? Versículo 10 do capítulo 10 de Êxodo. Faraó ficou raivoso. Percebeu que eles estavam mentindo, não queria fazer festividade nenhuma, queria fugir. Versículo 11. Não! Faraó disse não. Só os homens podem ir, só homens que podem ir e servir ao Deus de vocês, Jeová, lá no deserto. Pode ir, fazer a festividade de vocês, mas só os homens. As mulheres ficam, as crianças ficam, os idosos ficam. Pois foi isso que vocês pediram? Com isso, eles foram expulsos da presença de Faraó, Moisés e Arão? Só os homens e pronto, vão. Saiam daqui, saiam da minha frente, Faraó disse. 12. Jeová disse então a Moisés: estenda a mão, Moisés, sobre a terra do Egito, para chamar os gafanhotos, Moisés, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e devorem toda a vegetação do Egito. Tudo que o granizo deixou sobrar, que eu mandei granizo, tudo que sobrou, agora os gafanhotos vão comer. Esse rei Faraó tá achando o quê? Ele tem que submeter a mim. Eu endereço o coração deles mesmo, endureço o coração dele, porque ele é um homem sensível. Ele tem que servir a mim, ele tem que entender que eu sou Deus, eu sou poderoso, eu que tenho poder, não é o Deus deles, não. E na Egito é vários deuses. Deus da água, Deus não sei de quê. Versículo 13. Moisés estendeu em mim imediatamente como Deus mandou. Quem sou eu para não obedecer o que Deus manda? E Moisés estendeu imediatamente, no versículo 13, seu bastão sobre a terra do Egito, e Jeová fez soprar um vento leste sobre o Egito durante todo aquele dia e toda aquela noite, aquele vento. Quando amanheceu, o vento leste trouxe os gafanhotos. Versículo 14. E os gafanhotos vieram sobre toda a terra do Egito, e os gafanhotos desceram sobre todo o território do Egito. A praga de gafanhotos foi devastadora. Nunca antes houve uma quantidade tão grande de gafanhotos, nem haverá de novo. Versículo 15. Os gafanhotos cobriram a superfície do Egito todo inteiro, e aquela terra do Egito ficou escura por causa dos gafanhotos. Os gafanhotos devoraram toda a vegetação do Egito e todos os frutos das árvores que o granizo havia deixado sobrar. Em toda a terra do Egito não ficou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo. Versículo 16, portanto, o faraó, rei do Egito, chamou apressadamente, corre lá e chama Moisés, chama Arão também, seu irmão, e disse: eu pequei contra o Deus de vocês, que é Jeová. Eu pequei, seu Deus, eu pequei contra o Deus de vocês, Arão e Moisés. Eu pequei contra vocês também, mandando vocês sair da minha frente, falando que vocês têm más intenções, mas eu sei que vocês têm más intenções, mas eu pequei. Versículo 17, agora, por favor, Moisés e Arão, perdoe só mais esta vez o meu pecado e supliquem ao Deus de vocês, Jeová, que ao menos afaste de mim o faraó, só de mim, da minha família, só de mim, esta praga mortífera de gafanhotos, não estou aguentando mais esses gafanhotos. Versículo 18, então ele se retirou da presença de Faraó, Moisés e Arão, e fez súplicas ao Deus Jeová, Deus dos israelitas, Deus do povo de Israel. Versículo 19, e assim Jeová mudou a direção do vento, fazendo que soprar um forte vento oeste, veio do leste e fez o oeste soprar, que levou os gafanhotos embora e lançou os gafanhotos no Mar Vermelho, e não sobrou nem um único gafanhoto em todo o território do Egito. Versículo 20, no entanto, Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido novamente,
e ele não deixou os israelitas, que é o povo dele, ir. Na verdade, era porque Deus, na verdade, não é o povo de Deus. Na verdade, porque Deus não tem descendência, né? Deus é Deus. Mas era porque Deus fez uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, a promessa foi feita para Abraão, mas Abraão passou essa promessa para Isaque, o filho dele, e Isaque abençoou o filho dele, Jacó, que provavelmente passou para ele a promessa. Versículo 21. Então, Deus Jeová disse a Moisés: estenda, Moisés, a mão para os céus, para que haja escuridão sobre a terra do Egito, uma escuridão tão densa que possa ser apalpada. Você vai conseguir até apalpar a escuridão. Versículo 22. Moisés estendeu imediatamente a mão para os céus e houve uma densa escuridão em toda a terra do Egito por 3 dias. Ficou tudo escuro. Não sabia. Era noite, dia, e era noite, noite. Versículo 23. E os egípcios não conseguiam ver uns aos outros, e por 3 dias nenhum dos egípcios saiu do lugar onde estavam, mas todos os israelitas tinham luz onde moravam, porque Deus estava o quê? Tá bom. Deus estava protegendo a quem ele fez promessa para Abraão, Abraão era israelita. Versículo 24. Faraó chamou então Moisés e disse, porque a partir do momento que Deus, ele pegou Abraão, e como Abraão adorava a Deus, Abraão era um homem que era muito devoto a Deus, era um homem assim que fazia as coisas que Deus amava, que Deus gostava, que fazia devoção a este Deus, só há um Deus. A este Deus, o Deus Jeová, Deus Pai de Jesus Cristo. Ele não fazia outros deuses, devoção a outros deuses. Somente a Deus Jeová, Deus Pai de Jesus. Então ele sentiu prazer e alegria e nisso ele fez uma promessa a Abraão e ele cumpriu para a descendência de Abraão. Então no versículo 24, o faraó chamou então Moisés e disse, Moisés, tem três dias e 3 noites, que são noites, dia e noite. Eu consigo ver essa coisa preta na minha frente que eu não consigo nem enxergar. O tempo todo. Ninguém consegue sair do lugar de tão preto, de tão denso que tá. Vá, sirva ao Deus de vocês, Jeová, lá no deserto. Somente as suas ovelhas e os seus bois ficarão. Vai os homens, vai os filhos, vai os netos, vai as mulheres. Até os seus filhos poderão ir com vocês. Vai, Moisés, os israelitas, mas deixa os bois. Deixa os bois e deixa também aí, suas ovelhas para mim. Pode ir. Versículo 25. Mas Moisés disse, o Senhor fornecerá também os animais para fazermos sacrifícios e ofertas queimadas para oferecermos ao nosso Deus Jeová? Versículo 26. Nossos rebanhos também irão conosco. Não, nós temos que fazer o sacrifício para ele. Como que nós vamos fazer sacrifício para ele sem animais? Não se deixará ficar nenhum único animal aqui no Egito. Nós temos que levar conosco para fazer o sacrifício como aroma agradável para Deus Jeová, porque usaremos alguns desses animais para adorar o nosso Deus, Jeová, Pai de Jesus, e nós não sabemos o que ofereceremos em adoração ao nosso Deus, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus Cristo, até chegarmos lá. Versículo 27, então Jeová, Deus dos israelitas, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, deixou o coração de Faraó ficar endurecido novamente e ele não concordou em deixar o povo israelitas ir para o deserto para cultuar ele. Ele dava ordem e ele mandava, ele ia lá no ouvidinho, lá no coraçãozinho, né, do Faraó e falava assim, não, Faraó, não me obedeça não. Eu estou dando a ordem, mas não me obedeça não, que eu tenho mais coisa para fazer para você ver que eu sou o único Deus. Vocês ficam aí cultuando deuses para lá e para cá, ficam colocando aí esses deuses de vocês
Mas o único que tem poder sou eu. Vou mostrar para vocês que sou eu que tenho poder, não é o Deus de vocês, não. Esses deuses que você arruma, não. Eu quero mostrar, então endureça o coração. Deus dava a ordem novamente no versículo 27 do capítulo 10 de Êxodo. Todo momento Deus endurecia o coração do faraó. Porque o coração de faraó era insensível. Mas Deus ia lá e endurecia o coração dele, dos servos dele, para não deixar ir o povo dele, israelita, ao deserto. Versículo 21. Faraó disse: Saia da minha presença, Moisés e Arão. Não tente ver a minha face novamente, pois no dia em que você vir a minha face... não. Versículo 27. Então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e ele não concordou em deixar o povo israelitas ir para o deserto, levar os seus bois e ovelhas. Versículo 28. Faraó lhe disse: Saia da minha presença, Moisés e Arão. Não tente ver a minha face novamente, pois no dia em que você vir a minha face, você morrerá. Versículo 29. Diante disso, Moisés disse: Farei como o Senhor falou, não tentarei ver a sua face novamente. Será que é do faraó? Ele não tinha visto o faraó, não? Tinha que entrar assim com a cabeça baixa? Versículo 26. Nossos rebanhos também irão conosco. Não se deixará ficar nenhum único animal, porque usaremos alguns animais para adorar a Jeová, o nosso Deus, e nós não sabemos o que faremos em adoração a Jeová até chegarmos lá. Versículo 17. Então Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, e ele não concordou em deixar o povo israelitas e adorá-lo. Versículo 28. Faraó lhe disse, Faraó, rei do Egito, lhe disse: Saia da minha presença, não tente ver a minha face novamente, pois no dia em que você ver a minha face, você morrerá. Versículo 29. Diante disso, Moisés disse: Farei como o Senhor lhe falou, não tentarei ver a sua face novamente. Então Jeová disse a Moisés: Vou trazer mais uma praga sobre o faraó. Então, nós terminamos o 10, daqui a pouco vem o 11.